Existe um modo de ligar duas lâmpadas em um mesmo circuito, no qual ambas brilham ou ambas apagam quando apenas um desses interruptores que aparecem aqui na tela é acionado. Vamos fazer esse tipo de ligação. Fechei o interruptor, não foi suficiente, as lâmpadas não brilharam. Fechei o segundo interruptor, agora sim as lâmpadas brilharam. Se eu desligar um único interruptor, as duas lâmpadas apagam ao mesmo tempo. Esse tipo de circuito, onde acontece este efeito, é conhecido como circuito série. Chamamos de circuito série a um circuito cuja principal característica é o fato de que a corrente elétrica tem apenas um caminho para percorrer. Nesse circuito, cada terminal de cada elemento, aqui esse terminal da lâmpada, esse terminal do fio, da pilha, cada terminal, portanto, de cada elemento só pode ser conectado a um terminal de outro elemento, ou as extremidades de um único fio, de modo que a corrente elétrica jamais tenha uma segunda alternativa de caminho. Existe um único caminho que liga os polos da fonte de energia elétrica. Por isso, nesse circuito série, o ato de ligar ou desligar qualquer interruptor afeta igualmente as duas lâmpadas. Além disso, no circuito série, se eu colocar aqui um medidor de corrente em qualquer ponto do circuito, vou colocar, portanto, vários medidores para andar mais depressa. Coloquei 3 medidores. Vou fechar. Vejam, 0,45 ampere, 0,45 ampere, 0,45 ampere. Qualquer posição que eu coloque o medidor, eu encontro o mesmo valor de corrente. Agora eu vou voltar à condição inicial, com as duas lâmpadas e os interruptores, para construir outro circuito no qual o ato de ligar ou desligar um interruptor só afeta a lâmpada que está situada ao lado dele. Pronto, agora eu vou ligar esse interruptor, essa lâmpada ao lado do interruptor brilha, a de cima continua apagada. Ligo o interruptor de cima, agora eu tenho as duas lâmpadas brilhando. Se eu desligar o interruptor de baixo, eu só afeto a lâmpada que está ao lado dela, não afeto a lâmpada que está acima. Esse circuito
é conhecido como circuito em paralelo. As lâmpadas estão associadas em paralelo. No circuito com duas lâmpadas em paralelo, podemos utilizar um amperímetro para medir a corrente elétrica. Vou aqui passar para um circuito que eu já construí para andar mais depressa. Pronto. Temos aqui o circuito e eu coloquei vários medidores. Um medidor próximo à pilha e um medidor próximo a cada lâmpada. Vou ligar os interruptores. Primeiro este. A lâmpada aqui acima da pilha brilha. O medidor marca 0,9 ampere e o medidor próximo à pilha também marca 0,9 ampere. Se eu ligar também o interruptor de cima, agora eu tenho as duas lâmpadas brilhando e vejo que a corrente aqui é 0,9 ampere, continua nessa lâmpada. Eu tenho também uma corrente de 0,9 ampere para a lâmpada de cima, mas aqui próximo à pilha eu tenho uma corrente de 1,8 ampere, o dobro da corrente que passa em cada lâmpada. Vamos fazer algumas considerações sobre esse circuito de lâmpadas associadas em paralelo. Note que a corrente que passa pela pilha tem dois caminhos em paralelo para percorrer. No circuito em série, isso não acontece. Só há um caminho possível. O circuito com lâmpadas em paralelo também possui essas duas bifurcações aqui, ó. Esta daqui que eu estou circulando com o mouse e essa bifurcação aqui que eu estou circulando com o mouse. Essas bifurcações, esta e essa, são chamadas de nós. A corrente que passa em um nó irá se dividir, como nesse caso, o fluxo de elétrons está se dividindo em 0,9, 1,8 ampere aqui na pilha, 0,9 para a lâmpada acima da pilha e 0,9 para a lâmpada superior. Então houve uma divisão nesse ponto da corrente, e aqui nesse outro ponto também chamado nó, a corrente se soma. Eu tenho 0,9 ampere da lâmpada do meio e 0,9 da lâmpada de cima. Se eu abrir o circuito aqui, ó, e colocar um medidor de corrente nesse ponto, ó, eu vejo que a corrente se dividiu, 1,8 se dividiu neste nó, e aqui neste nó a corrente se juntou de novo, 1,8 ampere aqui ao lado da pilha. Essa é uma característica dos circuitos em paralelo, a presença desses pontos chamados nós.